Pronto, tá gravando agora. Ah, Tá gravando. é porque aí o pessoal que não consegue entrar nesse horário, eles vêm depois no... Geralmente Sim. os professores estão enviando pelo grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o vídeo então para vocês. Uhum. Ótimo. Então vamos começar, né? Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Uhum. João Pedro, traz o pano de prato, criatura. Então, meus queridos, vamos lá. Aula passada, vocês lembram que a gente trabalhou Grécia, né? Falamos sobre o que é a história, né? Como se trabalha a história, historiografia, a ideia de anacronismo, né? De temporalidades, assim, que você não pode falar de uma temporalidade tratando da outra, né? Tem que ter cuidado para botar os pingos nos is. E falamos de Grécia Antiga e de cidade-estado, não sei se vocês lembram bem. E agora a gente vai falar de Roma, né? Roma Antiga, e falar um pouco de como que a Roma veio vindo e a relação que ela estabeleceu com a Grécia, né? Com cultura grega, e falar um pouco também da queda de Roma, como que foi o processo da queda do lado ocidental, né? Do Império Romano, porque o Império Romano ele continua existindo, como a gente vai falar depois, mas não vamos falar agora ainda. Alguém tem alguma dúvida? Podemos começar? Fazer um comentário? E agora não, professor, tá tranquilo. Tá bom. Então, é isso. Queria começar aqui falando, né, sobre essa questão mais cultural e social da Roma Antiga, né? Não falar tanto assim de história militar e conquista, porque isso é muito importante, mas a gente tem que falar de como que era a vida dos romanos, né? Como que era a cultura deles, como que era essa sociedade. Como a gente falou da cultura grega, que foi bom para entender como é que era a vida política das cidades-estados gregas. Agora a gente vai falar da cultura para entender também como é que era em Roma. Professor, eu tenho uma dúvida, mas Fala. como não é da aula antiga sobre a Grécia, é uma dúvida que eu tenho. A mitologia nórdica, a mitologia da Grécia Antiga, são a mesma? Não. Então, fala você, Daniela, um pouquinho, vai. A mitologia nórdica, a mitologia grega é diferente. A mitologia nórdica é da parte mais da germânica, lá. É uma parte da história, assim. Sim, mas ambos tem, tipo, Zeus, Thor... Então, o que acontece? Parecido. É porque se você pensar assim, o que é o politeísmo, né, que a gente estava conversando? É uma religião em que você tem um monte de deuses e os deuses representam aspectos da natureza, representam emoções humanas, representam aspectos da vida, certo? Então você tem a Afrodite, que é a deusa do amor, né? E Zeus, que é o deus do trovão, é o pai dos deuses. Isso na mitologia grega. Só que como você falou aí, tem o Thor, que é da mitologia nórdica e ele também é o deus do trovão, né? Mas eles são muito diferentes. Se você for pensar no personagem do Thor, o Thor é o filho do Odin. Então ele é um cara que gosta de lutar, gosta de beber cerveja, gosta de ir para a guerra. O Zeus ele é o pai dos deuses, né, na mitologia grega. Os dois são deuses do raio, né, dos trovões, da tempestade. Mas cada um tem uma personalidade diferente e representa coisas diferentes, né? Entendeu? Exatamente. Mais ou menos, porque eu pensei que Odin era Zeus também, de duas mitologias. Não, então, o Odin, ele é como se fosse o pai dos deuses. Então, o Zeus, ele é o pai dos deuses também, entendeu? Aí, na sua cabeça, você faz essa analogia, né? Esse aqui é o mais poderoso. É o que cada sociedade cria a sua, a gente explicou da outra vez, cria os seus deuses, que a gente chama de cosmogonia, né? Por exemplo, hoje a gente vai estudar a história de Roma. Em Roma também Roma também era politeísta e tinha os seus como se fosse
representantes, não é representantes, mas assim, eles se ligam também com a história grega, por exemplo. Na mitologia grega é Zeus, que é o pai dos deuses. Na mitologia romana é Júpiter. Eles usam nomes de planetas. Entendeu? Então tem essas diferenças. Por exemplo, na mitologia romana, Vênus, que é um planeta, mas é a deusa do amor. E na mitologia Afrodite. Entendeu? Entendi. Então, assim, a mitologia romana e a grega tem um paralelo bem maior do que a nórdica e a grega, entendeu? Porque os romanos pegaram muita coisa dos gregos, porque, como a gente vai ver, durante o processo de formação do Império Romano, antes dele ser o Império, eles conquistaram a Grécia, né, o território grego, e passaram a ser parcialmente gregos, né? A língua segunda do Império Romano era grego. A partir da conquista dos gregos, eles incorporaram um monte de elementos da cultura grega, né, da lei, da questão da democracia, do Senado. Então, várias coisas que eles botaram para dentro da Roma, vindo da Grécia. Então, não foi só uma conquista militar, foi também uma incorporação de grande parte da cultura, né? Então, e assim, outra coisa que é interessante também a gente falar, já que a gente está falando do começo de Roma, né? Roma, ela foi... assim, se desenvolveu a partir de duas culturas, né? Que eram os etruscos, que são uma cultura antiga, muito misteriosa, que até hoje a língua deles é desconhecida, ninguém sabe muito bem como decifrá-la, e eles estavam um pouco ao norte dos romanos, assim, vamos dizer, quase na Espanha, certo? No norte da Itália, ficavam os etruscos. E ao sul da Itália, naquela bota, né? A gente conhece a bota como a Itália, né? O sul da Grécia era o Mar Mediterrâneo, da Grécia não, desculpa, o sul de Roma, que era o Mar Mediterrâneo, era onde tinham colônias gregas. Então, as colônias gregas e a língua etrusca e a cultura grega, a cultura etrusca, quando elas se juntaram, produziu a Roma antiga, né? Que é lá flor do lácio, toda essa coisa do latim, né? O latim, que é a língua dos romanos, ela vem dessa junção do etrusco e do grego, entendeu? Que é uma adaptação do alfabeto grego, que é um alfabeto super antigo. Então a gente tem que começar pensando assim, né? Que os gregos devem muito, os romanos devem muito aos gregos. E o mito de criação de Roma é o mito de Rômulo e Remo. Não sei se vocês já ouviram falar, porque vocês sabem da Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia foi a guerra entre Troia e a Grécia, por causa da esposa lá do Menelau. Enfim, a mulher mais linda do mundo. E aí um rei grego quis pegar essa mulher para ele, porque a Afrodite tinha falado que era, enfim, que ele tinha concedido um desejo a ele. Enfim, isso aí já é outra conversa. É o Homero, lembra que a gente falou do Homero? Então, o que acontece? Eles falam, os romanos, que os descendentes deles são dois filhos de um ex-soldado de Troia, que escapou da guerra, certo? E veio com Rômulo e o Remo para onde fica Roma, né? A área ali da Itália, que a gente conhece como Itália hoje. E aí esses dois filhos, Rômulo e Remo, eles tinham uma mãe loba. Não sei se vocês já viram a imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já, amamentando as duas crianças, não é? Essa aqui, ó. Tá vendo? Muito maneiro. Então, esse aqui é o Rômulo e o Remo, e aí a loba que deu origem, né, a essa imagem aí. E aí chega uma hora que o Rômulo e o Remo brigam, e o Rômulo mata o Remo. E aí o nome de Roma é por causa do Rômulo, certo? Então, Roma é por causa do Rômulo. Aqui tem um negócio que eu estava te falando do panteão de deuses aqui, ó. Zeus, Hera, Ares. Esses aqui são os deuses gregos, né? Héracles. Esses são os nomes gregos, né? Mas são os mesmos deuses. Eles têm as mesmas personalidades. Todos são assim, esse aqui é o filho de Zeus. Ele é de fato... Toda a mesma época? Não, então essa é a coisa. Eles pegaram a mitologia dos gregos, que era a mais antiga, e transformaram os nomes, porque era uma outra língua também, né? Eles falavam latim,
Mas os são muito parecidos, os arquétipos, né, que é o nome que a gente dá para isso, que é os personagens eram muito parecidos, entendeu? Até no o símbolo da loba é até o símbolo do time de Roma mesmo. Uhum. Até hoje, né? Até hoje. É importante falar também que isso que o Caio está falando é um mito fundador. O que é isso? As grandes sociedades, elas são baseadas em mito fundador, porque é uma lenda, mas que também é o que garante a identidade de um povo. Entenderam? É o que você falou? É uma lenda, sim, né? Mas também é aquilo que garante a identidade daquele povo em si. Por exemplo, quando a gente fala do povo hebreu, o povo hebreu que a gente lê, que é o que está mais próximo da gente, porque a gente é uma sociedade cristã e lemos a Bíblia, tem aquele mito fundador de que Moisés desceu com as tábuas da lei, e ali começou a sociedade e tudo mais. E é isso, né? Fugiu do Egito e teve as 10 pragas. Isso daí a gente tá na Bíblia, né? Mas é como se fosse mas é um mito fundador também. Entenderam isso? Entendi. Sim, sim. Então, e de Roma a mesma coisa, porque tinha Rômulo e Remo e eles foram alimentados pela loba e, enfim, a loba cuidou deles. Tem uma outra parte que eles estavam no rio e ia se afogar e tudo mais, que é como se é uma lenda também, mas o primeiro governante de Roma realmente foi o Rômulo. Entendeu? Uhum. Pode continuar, cara. Então é isso, assim, essa coisa dos primeiros anos de Roma e tal, é sempre uma coisa meio mitológica, assim, né? Como ela falou, do mito fundador e tal. Mas a sociedade romana, o Império Romano no Ocidente, ele durou quase 1000 anos, assim, vamos dizer, desde o seu começo, lá em 500 a.C., até 476, que é o número que o pessoal fala que foi depois de Cristo, né? Que foi o fim do Império Romano no Ocidente. Então foram quase 1000 anos que você passou por ditaduras militares, monarquias, repúblicas, impérios, consulados. Então tiveram vários tipos de administração que foram tanto do mais poder na mão do rei, de um só, até o que a gente pode conhecer como democracia na antiguidade, né? Que é essa coisa dos senadores, né? Todo mundo já viu aquela imagem clássica de Roma, que é os caras todos de toga, né? Aquela roupa bem larga, assim, vermelha e tal, e os caras têm coisa de falar no Senado e se colocar, e um senador é inimigo do outro, e tem interesses divergentes, né? A gente já começa a fazer paralelos com a política de hoje em dia, né? Um Senado, como é que funciona o Senado? Você tem bancadas, né? Tem a bancada ruralista, a bancada da Bíblia, a bancada mais assim, mais assado. Então, você tem interesses políticos que estão ali dentro. E no Senado romano não era tão diferente assim. Você poderia ter um senador que era contra o cônsul, né? Um cônsul específico, porque cônsul era como se fosse um cargo de presidente, só que ele era dividido. Então, às vezes tinha 3 cônsuls, né? Então, vamos dizer que parte do Senado aderia a um cônsul, enquanto parte do Senado aderia a outro, e aí eles disputavam entre si, né, politicamente. Então, é muito importante a gente entender essa vida política deles, né, para entender mesmo como é que funcionava essa cultura romana, né? Porque desde o mais baixo, do mais escravizado, do cidadão, do plebeu, né, até o imperador, todo mundo fazia parte da estrutura política de Roma, né? E por que Roma cresceu tão rápido? Justamente porque você poderia ser cidadão sendo estrangeiro. Você poderia se mudar para Roma e ser ser um cidadão romano e ter os direitos do cidadão romano. Como eu falei para vocês antes, sobre a história da Grécia, você não poderia entrar na cidade grega e ser um cidadão grego, né? A democracia grega, ela era muito restritiva, porque
era só os cidadãos. E os cidadãos eram o quê? Os homens que tinham terras, que tinham escravos. Então, era muito pouca gente que fazia parte desse grupo de cidadãos. Já na Roma, você poderia gozar dos direitos de cidadão se você não fosse escravo, né? Se você se mudasse para Roma, você poderia ser um plebeu, um cidadão, e gozar dos direitos de ser um cidadão, né? Mas, assim, como a gente vai ver, era muito difícil você ascender politicamente, mesmo que isso fosse uma possibilidade, certo? Tem uma tradição interessante de Roma sobre essa coisa também de ascender socialmente, né? Que é a coisa de você subir militarmente nos ranks do exército, né? De você ser um soldado e se tornar um cara muito importante dentro do exército, um general, né? Aquele filme que a gente viu, todo mundo deve ter visto, O Gladiador, né? A história do cara que foi parar na verdade, ele já era um grande general antes, né? Se vocês já viram o filme, ele era um grande general que vai para a condição de gladiador, que é né? E aí depois Muito bom filme, ele é muito bom, e ele depois ascende de novo, né? Vira um cara importante. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco de que existe essa mobilidade social muito maior no Império Romano do que em outros impérios da época, entendeu? Então vamos passar aqui essa imagenzinha, eu acho legal, que mostra mais ou menos a roupa que cada um usava, né? Então aqui tem um camponês, né? Vocês estão vendo a setinha aqui. Camponês, aristocrata. O que seria o aristocrata? É o cara que é rico, que a família dele tem pessoas que são importantes politicamente, grandes generais, todo mundo tem processos de educação desde novo e tal. Então aqui tem o negócio de sacerdotes, né, mostrando como é que era a religião, que tinha muitos sacrifícios, né, era uma religião que tinha sacrifícios de animais. Se vocês já viram aquela série Roma, da HBO, que é muito boa também, tem uma cena que eles matam um boi e o sangue jorra todo na mulher e tal, uma cena bem marcante, assim, que tinha esses rituais de sacrifício que o pessoal fazia, igual tinha na Grécia, né, que eu falei para vocês que o pessoal fazia sacrifício de aves e via as entranhas para saber se ia ter guerra ou não, né, dependendo de como fosse a barriga do bicho, né. Então, na Roma também tinha sacrifícios desse tipo. E aí tem aqui um cidadão, um senador. Aqui embaixo a gente tem, de novo, aqui o aristocrata, né? O soldado, né? Centurião. Essa armadura aqui é muito conhecida, né? O vermelho e essa armadura que chama lóriga, o nome desse tipo de armadura, que são vários pedaços de metal, assim. É uma lóriga. E aí esse cara aqui é um escravo, certo? Ele é um escravo porque, como a gente conversou antigamente, escravidão na antiguidade não é escravidão atlântica do Brasil, tá? Tem muitas coisas diferentes aí, né? A gente pode falar disso mais aprofundadamente, mas a gente já falou na última aula, eu vou continuar. E esses aqui são os cidadãos plebeus, né? Que um cidadão, um plebeu, ele poderia ser muito bem, se enriquecer por causa de um comércio, né? Se o cara fosse um mercador muito bom, ele poderia ficar rico e ascender socialmente por causa disso, né? Então, assim, chega um ponto na história do Império Romano, eu não lembro do nome do cara, mas ele tem uma indústria, né? Não é indústria, mas assim, ele tem uma máquina de produção de grãos tão grande que ele, como plebeu, tinha uma influência política muito maior do que grande parte dos cidadãos, dos senadores, né? Então, assim, para vocês entenderem que tem essa dimensão também do poder político de pessoas comuns, de cidadãos, que vieram a se tornar ricos por causa de trabalho, enfim, até coisas criminosas, possivelmente. Professor, qual seria a diferença Fala. da escravidão do Brasil para de Roma? Por favor, que eu não cheguei a ver a aula. É bem diferente no sentido de que a escravidão atlântica, né, que a gente chama, que é a escravidão do Brasil, escravidão dos Estados Unidos, a escravidão das colônias espanholas, ela é uma escravidão que ela se alimenta dos escravos africanos, né, em sua grande maioria. E assim, Fala. Não, eu ia falar assim, que esse tipo de escravidão, ele começou com a modernidade. Uhum. A gente está falando
assim, da antiguidade. Então, assim, se a gente for imaginar, eu sei que é meio complexo isso, mas se a gente for imaginar realmente uma linha do tempo, essa escravidão que hoje está no nosso imaginário, ela veio bem depois. O Brasil, assim, o Brasil só tem 500 anos, 500 e É não. poucos anos. E você imagina essa sociedade que a gente está falando aqui, como o Caio falou, 400 anos antes de Cristo, entendeu? Só para a gente situar um pouquinho temporalmente. Já é bastante evoluído, né? Eles, vamos dizer, o tempo. Verdade. Eles são muito conhecidos por ser uma sociedade, assim, muito rica, assim, muito poderosa e com muita conexão Eles, entre vários eles lugares do eram Império. Eles Jovem. eram muito evoluídos, gente. Eles fizeram os aquedutos, os teatros, e hoje você tem a imagem do Coliseu. Isso foi nessa época também, entendeu? Então, assim, eles realmente As cidades tinham água encanada, água quente. Se você fosse rico, no esgoto, caso. Era entendeu? muito avançado. Eles eram bem avançados. Surreal, muito maneiro. E umas obras arquitetônicas também muito impressionantes, assim, né? Se você for ver o Coliseu, o Senado, Real. tá? Essas coisas É, assim que Pro tempo deles, era era muito muito à frente. impressionante, A é porque a engenharia, gente, é porque a gente tem uma mania que a gente acha que nós da modernidade, sim, que somos evoluídos e que a antiguidade não tinha tecnologia nem essa evolução, mas na verdade eles tinham, gente. As pirâmides estão aí para comprovar que real. excelentes matemáticos, eles eram assim bons construtores e tudo mais, Não, e tem entendeu? uma outra coisa também, Se a porque... gente só se a Fala. gente for assim, em termos de medicina, no Egito antigo até hoje, assim, até hoje não conseguiram, não sabem, já tentaram replicar como que se mumifica uma pessoa para ficar daquela forma e não conseguiram replicar isso, para vocês verem nesse termo. Então, assim, a sociedade, aquelas pessoas da sociedade antiga também tinham muita sabedoria, também eram muito evoluídas e tudo mais. Sim, e um dos fatores pelo qual a gente valoriza muito a Roma, né, como império, é porque eles escreveram muita coisa, né? Eles têm um relato escrito do império e da vida política deles e, enfim, você tem pinturas na parede, você tem coisas que são muito boas como fonte, né, histórica. E você tem outras sociedades que não têm essa fonte. Por exemplo, você vai pensar na América do Sul aqui, pirâmides gigantescas no topo do Andes, né? Tipo, sociedade inca era muito avançada, só que eles não tinham como registrar isso igual os romanos tinham, né? Eles não tinham papiro, eles não tinham um alfabeto greco-romano. Eles tinham nós, eles faziam nós, e isso era uma forma de quantificar, fazer numeração, né? Então, assim, vamos dizer, o cara fazia um acertamento de nós que significava um número de bois que se comprou, sei lá, alguma coisa assim. Então, a escrita não era tão valorizada e prevalente. Então, a gente não lembra tanto disso. Mas essas outras sociedades também eram muito incríveis, né? Os europeus, quando chegaram aqui na América do Sul, ficaram surtados. Eles falaram: que é isso? Esses caras, quem é esse povo, né? As cidades eram muito mais funcionais do que a cidade europeia, vamos dizer, Paris do século XV, era uma cidade suja, uma cidade que não tinha infraestrutura direito para saneamento básico, né? Enquanto os romanos já tinham isso, enquanto os incas e os astecas já conseguiam, né, ter cidades muito mais avançadas arquitetonicamente falando, né? Arquitetonicamente, desculpa. Então vamos continuar aqui. Então, para entender, fala. Alguém falar uma coisa? Não, interessante. É bem interessante mesmo a gente pensar nisso, que tem muitas outras culturas poderosas e bonitas e muita coisa inteligente que a gente não fala muito.
E entrando nessa situação, as escritas veio mais na origem daqui, da América Latina? Então, Nas paredes? essa é a questão, né? O que você falar de origem da escrita, é difícil você precisar um lugar para a origem da escrita. Mas, assim, o lugar que se fala que foi a origem da escrita no Império, exatamente, Império onde a gente conhece como Turquia hoje em dia, né? O território da Turquia, que são os assírios, são os babilônicos, os sumérios, que eles tinham escrita cuneiforme. Fala. Exatamente. Eu ia falar isso, que eles tinham esse tipo de escrita diferente, que era essa escrita cuneiforme, que era tipo, pensa num potinho assim, oval, eles iam escrevendo assim, e ali dentro ficavam as coisas. E eles marcavam no barro, né? Então era no eram coisas de barro. Ou simbolização em um desenho de um animal. Então, esse aí é o egípcio, que chamam de hieroglifo, né? Ou hieróglifo, que é uma pintura de um, sei lá, um símbolo que quer dizer uma coisa, né? Isso é o hieróglifo, isso é uma coisa egípcia. Mas essa escrita antiga dos sumérios, isso que a gente está falando para vocês é assim, é muito antes de Cristo, é tipo 3.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo. Não tinha nem Grécia ainda, não tinha nem Atenas. São os caras muito antigos. E eles, os registros que a gente tem dessa escrita cuneiforme são muito acidentais. Por exemplo, tem um que é tábuas de coisas de mercadoria, como eu estava falando, tipo, não sei quem trouxe 100 bois, não sei quem trouxe 100 sacos de feijão. Não tem feijão, mas vamos imaginar. E aí, como que isso ficou registrado? Teve um incêndio na cidade e as placas de barro foram cozidas de forma tal que elas mantiveram a sua formação durante 3.000 anos. Entendeu? Uhum. Gente, tá aparecendo aqui que tá acabando o tempo. Não, professor. Não tem isso, não? Você ganhou mais tempo. Quando tá. aparece essa mensagem, você ganhou mais tempo. Então vamos continuando, é isso. Tá tranquilo. Esqueci da minha pergunta. Tem a origem do primeiro humano. A origem do humano tem esse registro do primeira relação dos primeiros humanos na Terra? Não existe. Porque o ser humano ele existiu durante milhares e milhares de anos, centenas de milhares de anos, antes de ter a primeira palavra escrita. Então a gente nunca vai saber o que aconteceu, entendeu? Aí não tem a origem de quando iniciou. Não, a origem, ela tem uma origem científica, né, que a gente pensa que tem ancestrais que são primatas, que a gente evoluiu, né? Essa é a explicação científica. E tem centenas de explicações mitológicas e cosmogônicas, né? Então, os primatas são os primeiros a origem. Aí é difícil de responder, né? Essa é uma teoria que é a teoria evolucionista de Charles Darwin. Então, ele fala que, primeiro, né, nós originamos dos primatas. Mas, como o Caio disse, existem várias outras explicações. Tem explicação bíblica, enfim. E aí, cada um segue uma teoria. Uma linhagem, né? É o tipo de coisa que a gente não tem como saber ainda, né? Talvez um dia a gente encontre o que o pessoal chama de elo perdido. Não tem nada registrado. Não tem assim, registro, Aí as pessoas falam, por exemplo, esse nome, elo perdido, o elo perdido seria esse primeiro humano, né? A primeira saída desse lugar que a gente está chamando aqui de primata, mas enfim, pode falar qualquer outro nome, para o que a gente chama de ser humano, ou Homo sapiens, né? E quanto ao registro, tem aquela, a gente já viu isso, aquelas pinturas rupestres, que eram dentro das cavernas e tudo mais, que eram que se comunicavam. Exatamente, eles tinham já uma forma de registrar a vida deles, né? Tipo, registrar o que eles caçavam, quais animais que eles sentiam que tinham uma relação mais espiritual, né? E eles registravam isso, e assim, centenas de milhares de anos atrás. O ser humano já tinha capacidade de desenhar na parede, né? Há 100 milhares de anos atrás, né? Então,
Entendi. Dá para você imaginar aí muita coisa, né? É complicado. É. Mas é Essa legal Eu tenho uma saber. pergunta. Ah, pode falar. Na Roma, o lugar que eles tratavam a política ali, as leis, era o Senado. E na Grécia? na Grécia, você tinha Senado, você tinha Ágora, né? O nome porque assim, as cidades-estados gregas tinham formas políticas diferentes. A que ficou mais conhecida pela democracia foi Atenas, né? Todo mundo sabe, Atenas era o lugar do Sócrates, Platão, todos esses caras super importantes. Então, o lugar onde eles se encontravam era chamado de Ágora. Ágora. É tipo agora com acento no primeiro A. E a Ágora tem até hoje, né, em Atenas, na cidade contemporânea de Atenas, você tem lá, entendeu, o Paternon, que é o lugar onde tinha esses encontros e tal. E o nome disso é Ágora, né? Em outras cidades gregas de estado que você tem esse encontro de, de pessoas eleitas, né? Que são cidadãos eleitos na democracia. Na verdade, as pessoas podiam se manifestar. Então, você não tinha um cargo de senador. Você, como cidadão, né, que já era uma parcela pequena do Estado, né? Vamos sempre lembrar disso, que o cidadão não era todo mundo, era pouquinha gente. Então, só o fato de você ser cidadão queria dizer que você já qualificava para ir na Ágora e falar livremente, entendeu? E aí tem até a clássica cena do Sócrates, que ele escolhe morrer porque eles falam para ele assim, cara, você tem que calar a boca, você está falando um monte de coisa que perturba a ordem pública e você tem que calar a boca ou sair da cidade. Aí ele fala, não, eu prefiro me matar, né? Porque ele considera que o fato dele ser, né, ateniense, ter essa liberdade de se expressar dentro da Ágora, é tudo na vida dele. Senão é melhor ele morrer, né? Então tem essa coisa bem clássica, assim, que você conseguiu entender mais ou menos a resposta? Entendi, sim, pô. E na Grécia, então, o pessoal tinha até mais liberdade do que em Roma, né? Para poder Então, mas falar. essa é a questão, porque não era todo mundo que tinha esse lugar de cidadão. Para você ser cidadão, você tinha que ser dono de escravos, você tinha que ter um número de terras, de posses, né? Então, os cidadãos já era pouca gente, né? Igual era aqui no Brasil na época do Império. Pouquíssima gente podia, né, participar. Os cidadãos, quem são? Pouquíssimos, né? Coronéis, né, professor? Aqui no Brasil Exatamente. tinha os coronéis, né? E Isso. Exatamente. meio que eram mandões, né? Eram os donos da verdade. E eles eram muito influentes na política, não é? Uhum, exatamente. E Exatamente. É como se fosse assim, grandes proprietários de terra que tinham como se fosse um feudo, mas no nome não é feudo, se chama oikos, e eles tinham que ter assim, eles tinham uma representação grande. Eles, como o Caio falou, eles eram donos de escravos. Quem era cidadão? Só homens, as mulheres não podiam participar, escravos também não, entendeu? Então, assim, eles se reuniam na Ágora para poder discutir sobre a vida em comum. Ou seja, só o povo que tinha grana. Exatamente, por aí. Seriam Exatamente. os, O povo que tinha seriam os grana e patrícios de Roma, né? as mulheres Exatamente, são os São os patrícios patrícios gregos Isso. da Grécia. E você pensar que, assim, por exemplo, voltando a essa história aí de Roma, né, que a gente estava falando, você ser senador era uma coisa muito, né, prestigiosa. Então, assim, como você falou, a representação política do romano era menor do que do grego. Mas o Império Romano era infinitamente maior do que a cidade-estado de Atenas, né? O Império Romano era, pô, a Europa inteira quase. Depois a gente vai ver aqui as imagens, tipo, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Marrocos. Os caras iam para tudo que era Israel. lugar. Exatamente. Egito. Eles conquistaram tudo. Eu sempre levem isso para a vida.
Quando vocês pensam em império, você tem que pensar que eles estão anexando território, ganhando território. É sempre assim. Império é isso, que se expande, sabe? Então, assim, sempre tem essa ida para poder conquistar território e anexar. Exatamente. Então, assim, para você ter uma influência política em Roma, significava que você estava administrando a vida de milhões de pessoas, né? Acho que são milhões de pessoas. Eu não sei exatamente quanto que, mas com certeza tinham milhões de pessoas no Império Romano. Enquanto Atenas tinha alguns milhares, uma centena de milhares de pessoas. Então, o poder político romano era muito mais elevado do que o poder político de um cidadão grego, né? Mas vamos falar aqui das posições políticas, então, como vocês já estão falando. A sociedade romana, como eu falei para vocês, ela é dividida, né, entre patrícios, plebeus, né, escravos, né? Então, quem eram os patrícios? Esse nome patrício, né, patrício. Hoje em dia, patrício é um nome, mas pater, né, é um nome latim para pai, né? Então, esse lugar de protetor ou de provedor, né, está associado aos lords, né, vamos dizer assim. Família. São os lords da... E tem toda essa coisa também das famílias, né, da relação familiar entre uma família nobre e a outra, os patrícios de cá, como é que eles se relacionam com outra família e tal. Isso é bem legal de vocês verem depois, se vocês quiserem, essa série Roma, do HBO, né, HBO, que ela é uma série super cara, assim, produção muito legal, muito maravilhosa, e ela tem uma hora que você entende, assim, bem isso, assim, você tem acho que é a irmã do César, ela é um personagem super importante, e ela funciona como um motor político para a série, né? Porque ela está sempre pensando nessa coisa da outra família e, né, das relações assim por trás dos panos, né? Como é que a política acontece dentro da casa, não no Senado, mas dentro das casas, como que os familiares se relacionam, né? De outras famílias e tal. Meio que havia algumas intrigas, assim, Muitas entre intrigas. parentes, Muitas intrigas, Muitas sempre. intrigas. O Império Romano ele é famoso por isso, de querendo ter tomar traição. um querendo tomar o poder do outro, essas coisas assim. Exatamente. Exatamente. Muita coisa desse tipo. E a história romana ela é conhecida por isso, assim, de traições, de grandes jogadas políticas, sacou? Uma coisa meio que um xadrez, assim, no nível muito elevado. A história do César é bem legal por isso, que depois vocês vão ver que ele meio que deu um golpe de Estado, assim, mas de uma forma muito inteligente, né? Ele não foi óbvio, né? Foi uma coisa sutil. Essa série mostra bem isso também. Mas então vamos lá. Esses patrícios, né, eles estavam falando aqui que podem ser cônsul, né, que seria o mais alto cargo público, ou senador, ou comandar exército, né, ser general. E falando aqui, Esse cônsul aí seria tipo um juiz, um general? ele é tipo assim, o consulado, ele é um sistema político que é como se você tivesse uma monarquia, né, como se você tivesse um rei, só que em vez de ser um rei, são três. Né? São três cônsuls, três caras muito poderosos que assim já foram senadores ou já foram generais, que foram escolhidos pelo Senado para serem eleitos ao lugar de cônsul, entendeu? Então assim Isso meio que acontece o, com os países que são dominados por reis ou rainhas hoje, tipo, eles são reis, mas eles não determinam tudo. Eles têm uma bancada lá, que eu não sei como falar o nome. Sim, o nome E quem disso é decide. monarquia parlamentarista, né? O Então parlamentarismo tem um monárquico. parlamento, né? Que aí o rei ou a rainha Exatamente, não pode decidir tudo, tem que passar por exatamente. ele. A gente vai ver isso quando chegar na história da Inglaterra, né? A Revolução Inglesa. Porque o que acontece é que a rainha, né, chega um momento, o rei, eu não lembro exatamente quem era, depois a gente vai ver direitinho, ele está meio enfraquecido
ele faz altas barbaridades, o pessoal está revoltado, e aí o Senado fala assim, ó, você vai continuar com o Senado. Você tem que tomar, suas decisões vão ser autorizadas pelo Senado e vamos com calma, né? Aí parou de ser um poder absoluto, né? Porque isso era a época que a gente está falando aqui da Revolução Inglesa, era a época do absolutismo, né? Então, Roma é muito antes do absolutismo, né? Muito antes. Então, você não tinha um rei absoluto em Roma. Você tinha imperador. E o imperador também era traído, né? O imperador também ficava frágil às vezes. Eu só vou pontuar uma coisa para vocês entenderem que tipo, os patrícios eles eram descendentes daqueles primeiros cidadãos romanos que viviam no Lácio, né? Então por isso eles já tinham esse prestígio de ser da família fundadora de Roma, assim, como grandes proprietários de terra, como o Caio falou, grandes latifundiários, mas já tinham esse prestígio por serem, assim, terem essa ligação sanguínea, vamos dizer assim. Uma hereditariedade, digamos. Isso, exatamente. Isso, exatamente. E aí pode continuar. Não, mas isso que você trouxe é muito importante mesmo, porque traz essa ideia de que, assim, os romanos de verdade, né, são os poderosos, e todo mundo é bem-vindo em Roma. Você se tornar um cidadão, você enriquecer, né, era uma possibilidade, né? Você poderia ser um cidadão romano vindo de outro lugar. E outra coisa que também é importante quando a gente pensa em Império Romano é pensar que o Império Romano se expandia dando liberdade para as províncias, né? Vamos dizer, o Império Romano conquistou a Gália, né? Rolou isso, o César conquistou a Gália. Mas eles não chegavam lá e falavam assim, não, tem que mudar tudo aqui, agora vocês vão fazer tudo do meu jeito. Eles faziam uma forma tal de que tinha uma administração romana que recebia impostos e regulava o que, tipo assim, se fizesse uma coisa muito absurda, essa administração romana viria a intervir. Mas, assim, a lei era que eles não interferiam nas questões locais, né? Então, eles permitiam... Nem mesmo na religião, se a gente for pensar. Exatamente. O fato de eles aceitarem qualquer pessoa e permitirem que essas pessoas fossem cidadãs romanas, será que eles visavam o crescimento da economia, alguma coisa assim? Tipo, se aquela pessoa já tinha um recurso que aí podia investir no país, tipo, e crescer Com cada vez certeza. mais, isso Com dando lucro certeza. para a economia deles. Essa é uma estratégia que é muito, assim, e ela não foi os romanos que inventaram isso, né? Porque, vamos dizer, como a gente estava falando, na Pérsia antiga, né? Esses lugares aí, Assíria, Suméria, Babilônia. Se você for ler o Antigo Testamento da Bíblia, esses povos são, assim, assassinos. Só fazem coisa horrível. E eles eram mesmo. Se você fizesse uma coisa errada, eles iam lá e matavam todo mundo. Então, assim, o Império Persa, o primeiro rei... Não, exatamente, essa é a questão. Ele ficou famoso, né? O Império Persa ficou muito famoso porque lutou com o Império Grego, mas a época que respondendo logo a sua pergunta, a era em que os gregos lutaram com os persas e eles foram vistos pelo Ocidente como malvados foi, sei lá, 200 anos depois do auge do Império Persa, tá? Então, o primeiro rei persa, imperador, foi o Ciro II. E esse cara veio com uma estratégia que é tipo essa, de Roma, de aceitar a religião do cara. Tipo, só me paga o imposto, tá de boa. Manda os seus guerreiros quando eu precisar, sabe, me dá o seu dinheiro e tá de boa. Você administra aí tua terra como quiser e faz a sua religião. Então, ele foi um cara revolucionário nesse sentido. E Roma foi, com certeza, seguiu o caminho desse cara, entendeu? Os imperadores romanos, eles anexavam territórios e permitiam que as pessoas pudessem praticar suas religiões, ter suas relações comerciais. Mas, assim, deixa eu falar um parêntese aqui também, que eles não eram totalmente bonzinhos, né? Porque, vamos dizer assim, se um patrício romano tivesse o interesse de quebrar um comerciante,
né, vamos dizer, um comerciante franco, né, no Aham. território fora do Império Romano, que seria uma província, né, ele poderia fazer isso, né? Aham. Ele poderia fazer isso. Pode acontecer coisas desse tipo. Mas Coisas ele tipo... poderia, tipo, fazer só por maldade mesmo ou porque esse comerciante em si não teria, tipo, obedecido alguma coisa que ele por algum queria? interesse comercial, algum interesse econômico, interesse de poder, né? Pode Não ser porque... qualquer coisa, na verdade. Isso. Assim. Uma briga Se a gente política, né? for pensar em Exatamente, é ter, uma política, exatamente. Entendi. entendeu? Professor, e Hum, cada província aí que a Roma conquistava, no caso, ela deixava aquela pessoa que, no caso, ia cobrar os impostos, né? Que é o chamado os publicanos. Pô, uhum. é isso Exatamente, mesmo? exatamente. Eles iam cobrar os impostos e permitiam liberdade religiosa e administrativa, né? Existia uma administração, porque também não podia ficar sem uma vigilância, porque imagina se aquela cidade se revoltasse e não quisesse mais ser, é, estar abaixo do Império Romano. Então, tinha também a questão dessa observação, dos exércitos tomando conta. Se a gente for pensar, eu sei que vocês fazem muito paralelo com a questão bíblica, se a gente for pensar, sei lá, na Bíblia, quando Jesus estava, né, falando e tudo mais, Israel estava sob domínio do Império Romano, Uhum. Sim. entendeu? E Jesus, ele era tido como um revolucionário, porque ele falava e falava coisas políticas, e era por conta disso também que ele foi preso, Ele entendeu? desagradava os grandes, né? Os reis, os... Uhum. Exatamente, porque ele era tido como um agitador, como um revolucionário. Então, Sim. assim, não havia também espaço para essas pessoas em qualquer lugar. Eu só dei o exemplo da Bíblia, mas assim, em outros lugares que o Império Romano também conquistou, não Sim. tinha lugares para pessoas que falavam de política, que eram agitadoras do povo e tudo mais. Deveriam. Roma administrava ali com. Deixava, não era tipo, totalmente bonzinho. Assim, deixa para lá. Não, Qualquer porque pessoa não que... o interesse econômico é muito grande. Imagina, cada espaço, cada território anexado gera muitos impostos. Esses impostos, tanto que o exército de Roma, sempre, até hoje vocês veem no filme, nos filmes, foi um dos maiores exércitos, tinham uma formação diferente e tudo mais. Então, Uhum. tipo assim, qualquer pessoa que falasse alguma coisa contra aquele regime governamental que fizesse com que as pessoas visse que estava errado, então essas pessoas eram mal vistas, assim como Jesus era, né? Tipo, Era presa, julgado e tudo mais. assim, dependendo do grau de agitação que ele causasse, eram até mortos, não é? Eram Sim, até com certeza. crucificados, né? A crucificação é uma morte romana, por exemplo. É. Era uma coisa que eles faziam com pessoas que eles queriam muito dar exemplo, tá ligado? Não seja igual a esse cara, e bota o cara na cruz. Tipo, se você fizer isso, você vai também morrer assim. Isso, exatamente, exatamente. E, assim, com certeza os romanos não eram bonzinhos, né? Eles só eram bons administradores no sentido de que eles não causavam problemas nas províncias. Eles permitiam que as províncias funcionassem e eles colhiam os lucros, né? Eles eram bons administradores. Mas, assim, por exemplo, se você falar de conquista romana, você fala da conquista da Gália por César, hoje em dia a história entende essa conquista como um genocídio, né? Muitos historiadores, muitos autores falam que é o genocídio gaulês, porque César chegou lá e matou milhões de gauleses. E, assim, passou a faca mesmo. Então, os caras, eles cometiam crimes de guerra, assim, que a gente entende hoje em dia por crimes de guerra, crimes de direitos humanos, né, que não existia nem perto de direitos humanos naquela época, mas a gente veria como crimes de direitos humanos hoje em dia, né? Então, assim, é isso. Existe essa percepção de que Roma era mais justa
mas ainda tinha muita coisa complicada, né? Onde ficava a Gália? A Gália é como se fosse França, assim, tipo, é tipo o norte da França, Normandia, quase chegando na Inglaterra ali. Cantinho, assim, acima da Espanha, né? Aquela Legal. costa francesa, assim. E aí era um território grande, assim, que foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Aí tem até aquela história do Asterix, que é a última fronteira do território gaulês. Não sei se vocês já viram isso. Não. É um desenho animado, é um negócio de criança, mas é bem legal, assim, que tem os gauleses contra os romanos. Aí é bem legal. Mas vamos lá, então. Vamos continuar falando. Aí, plebeus, né? Tá falando aqui, plebeus, agricultores e pequenos proprietários de terra, podiam ser artesãos e comerciantes. Poucos direitos políticos durante o período monárquico, né? Tá falando, que começaram a participar mais durante a República. Né? Os senadores começaram a atender os desejos dos plebeus, porque até então, com a monarquia, né? Isso era muito difícil. Então, os plebeus, eles trabalharam, aqui está falando aqui, né? Muitos plebeus, ao voltarem da guerra, viam suas terras mal cuidadas, quase sem nenhuma possibilidade de conseguir sobreviver por meio delas. Nesses casos, passavam a contrair dívidas com o Estado e muitos não. Então, essa questão, né, de escravidão por dívida, né? Isso tem a ver com o que a gente conhece como feudalismo também um pouco, né? Que o feudo é o lugar onde o plebeu trabalha e ele não tem muito como sair dessa condição, porque se ele tem uma dívida, ele não consegue pagar, né? Então, é muito complexo esse lugar de escravidão por dívida, de escravidão por incapacidade de sustento, né? Porque se o cara fosse ter uma fazenda sozinho, durante a Idade Média, era muito capaz que fosse chegar ali um grupo de bandidos e levar tudo que eles têm, né? Então, o cara, por falta de segurança, por falta de capacidade de ser autônomo, ele acabou se tornando escravo ou servo de alguém. Professor, aqui no Brasil ainda existe esse tipo de Com trabalho? certeza. Porque eu vi algumas reportagens há alguns anos atrás de que as pessoas eram atraídas pela oferta de trabalho, né? E aí saíam dos seus estados para outros estados em busca dessa oferta. E chegando lá, eles não recebiam tipo um salário, eles só trabalhavam por comida e só, assim, não recebiam. E o pessoal até né? foge, né? O pessoal tem que fugir, porque... E aí as dívidas, tipo assim, eu quero ter isso e isso, mas aí eu tenho que trabalhar em troca disso, mas eu não ganho dinheiro para eu ter a liberdade de comprar. Eu tô devendo o patrão, assim. Ainda existe muito isso ou é um número pequeno já no Brasil? Não, existe isso ainda, isso que é o que a gente chama de escravidão moderna. E hoje a escravidão é crime, então existe também muita pessoas que vão sempre atrás disso para ver, muita denúncia, para ver se isso é real ou não, entendeu? Mas existe sim, essa escravidão moderna. E assim, Sim. como, sei lá, grandes fazendas lá no norte, às vezes que não tem tanto policiamento assim, acontece muito. Nem só isso, sei lá, tem grandes marcas hoje no mercado que são denunciadas por escravidão. Trabalho escravo, né? Que chama... trabalho escravo. A Zara, recentemente, tem um tempo, foi denunciada, sei lá, grandes marcas que as pessoas... A gente Samsung também foi denunciada uma época, né? Como? A Samsung também teve alguma coisa a respeito da Samsung que botava o pessoal para trabalhar, mas não pagava o salário devido, alguma coisa assim. E assim, trabalhadores em péssimas qualidades e tudo mais. Tem nenhum horário é muito excedente, né? Exatamente. Existe isso, gente. E isso, assim, boa parte do motivo que acontece isso hoje é por conta desse capitalismo desenfreado que a gente está vivendo agora. Mas
Por isso que o Caio falou e pontuou desde o início, que é muito... Tem que aprender a separar todas as fases, vou falar assim, as fases da escravidão, porque teve escravidão na antiguidade, escravidão na modernidade e agora na contemporaneidade, assim, entendeu? Uhum. Mas cada uma com sua singularidade, com suas características bem diferentes, entendeu? Sim. Por aí mesmo. Acho que hoje em dia a gente ainda tem muito ainda. É uma coisa que a gente fala como se a escravidão tivesse acabado, né? Mas não é o caso. Não, Não é mais legal. Esse é o caso, né? Que continua existindo ilegalmente, né? Sim. tem mesmo. Mas vamos continuar aqui então. Qualquer dúvida a gente para mais. Uhum. Aí, opa, vou botar aqui. Então, eu estava falando aqui, né, sobre essa questão do espaço político do plebeu. E aí está falando aqui que durante uma série de revoltas durante a República, né, os plebeus conquistaram direitos civis. Em 1904 a.C., tiveram o direito de eleger um tribuno da plebe, que seria uma voz que lutaria pelos direitos da classe no Senado, né? Uma coisa que parece assim, como se fosse na França, né, que você tinha o terceiro estado que participava do conselho, né, francês. Então, uma coisa parecida. Aí aqui está falando também que tiveram o direito de se candidatar ao cargo de cônsul, né? O plebeu poderia ser um presidente, né? Um cônsul, estou fazendo aqui uma brincadeira, mas vamos dizer que seja equivalência, né? Então, aquela coisa da ascensão social que eu estava explicando para vocês. E em 326 marcou o fim da escravidão por dívidas, né? Então, você não poderia 300 mais... Você não poderia 300? mais escravizar alguém legalmente por uma dívida, né? 300 foi qual período? 326 antes de Cristo. Então, assim, vamos dizer que o Império teve... Império não, né? Mas o Roma Ocidental como um todo tem cerca de 1000 anos. Foi nos primeiros 300 anos do Império, já da República, no caso, né? Que quando eu falo Império, eu estou me referindo a Roma. Eles já conseguiram fazer essa mudança, né? E aqui tem em 287 os plebiscitos, plebiscitos, plebeus, né? Decisões tomadas em assembleias tornavam-se leis para toda a população. Então, plebiscito seria uma votação, né? Uma consulta pública, né? Então, para você ver como é que eram os dispositivos democráticos na Roma antiga. Os plebiscitos, né? Já tinha, aqui está falando que em 287 a.C., os plebiscitos, decisões tomadas em assembleias, tornavam-se leis para toda a população. Vocês têm essa folhinha, não tem? Quem foi na última aula tem essa folhinha, eu dei. Aí vamos lá. Muitos dos plebeus não conseguiam manter suas pequenas propriedades, devendo a concorrência desleal com as propriedades dos patrícios, que, né, tinham mão de obra escravizada, e tinham que vender a preços de banana, né? Aquela coisa parecida com o feudalismo, depois a gente vai falar mais disso. E esse aqui que eu achei um detalhe interessante também, os plebeus ficaram conhecidos como proletários, pois a sua única riqueza eram seus filhos. A palavra proles, do latim, significa filhos. Interessante, para a gente pensar, né, etimologicamente, que a etimologia é a origem da palavra, né, como é que essa palavra veio a existir. Então, é muito legal a gente, na história, sempre pensar na etimologia. Então, aqui falando mais da questão do pão e circo, né? Então, como você tinha um poder político na mão da plebe e você tinha, às vezes, né, falta de recursos, né? Então, aqui está falando assim, devido à miséria extrema, em muitos casos, o governo republicano implementou a política de pão e circo, que dava alimentos com taxas subsidiadas pelo Estado e espetáculos públicos de graça para os plebeus. Então, como os plebeus eram uma massa que às vezes se revoltava, como está falando aqui, né? Após uma série de revoltas, os plebeus se revoltavam, e a forma de resolver isso foi o quê? Dando pão e circo, né? Panis et circes, é aquela coisa clássica já do latim, né? E até o disco do Mutantes aí, para quem
para quem lembra. Então, o que quer dizer isso, pão e circo? A gente até hoje usa esse nome, né? Pão e circo. É entretenimento e a barriga cheia. Porque no momento que você tem entretenimento e a barriga cheia, você não quer mais nada, né? Então, era isso que eles faziam para acalmar a plebe. Então, esse nome, como vocês ouvirem, é pão e circo, não sei o que é pão e circo, quer dizer isso. Que é a forma de abaixar os ânimos da população ali. Aí aqui um detalhezinho, clientes, né? Clientes era como se fosse assim, uma classe média alta, né? Eles eram tipo mercadores importantes, eram patrícios mais pobres, está falando aqui, né? Poderiam ser nobres decaídos, né? Pessoas que tinham influência e eram pessoas que eram... Os patrícios tinham interesse em ter, né, como clientes. Esse nome cliente vem disso. E a ideia de clientelismo, né? A gente usa essa palavra, clientelismo. O que quer dizer isso? É você atender os interesses daqueles que te apoiam, né? Então, quando você tem clientes de uma certa área de Roma, vamos dizer que uma área de Roma está com um problema específico de falta de segurança. Então, você junta esses clientes, né, que são cidadãos um pouco mais notórios, e eles apoiam uma medida de um senador ou de um cônsul e fazem isso passar, né? Então, esse apoio dos clientes era importante. E por isso que a gente usa essa palavra, clientelismo, que é essa coisa de você atender as demandas daqueles que te colocaram no lugar de poder. Tá bom? Qualquer dúvida é só parar, tá, gente? Eu tô indo mais rápido aqui, porque daqui a pouco vai acabar a aula. Então, escravos, vamos lá, né? Qualquer coisa que a gente estava falando de escravizados atlânticos e escravizados romanos, né? Qual é a diferença? Aí eu vou dar uma lidinha aqui rápida. Desempenhavam diversos tipos de trabalho, agricultores, mineradores, professores, cobradores de imposto. Só aí já tem uma diferença, né? Dessa escravidão antiga. Porque, assim, escravidão atlântica é ou trabalho na cozinha ou trabalho braçal, né? Dificilmente você tem um mercador escravo, né? Agora, se você vai para a escravidão antiga, você pode ter um escravo que é um professor, um escravo que ensina matemática, né? Um escravo que cobra impostos. Então, o cara já pode ter um cargo que ele vai, né? Imagina, eu sou um escravo cobrador de imposto. Imagina isso no Brasil. Tipo, não faz o menor sentido, né? Então, comecem a pensar nisso. Pertencer ao Estado, ou, enfim, não. A variedade de tipo de escravizado está muito relacionada de quais províncias eles vinham e quais funções podiam desempenhar, certo? Então, aquela coisa que eu estava falando das províncias. Cada província romana tinha certo conceito dentro de Roma, né? Desde o início da fundação de Roma até meados do século V, haviam poucos escravizados entre os romanos, né? É o sucesso nas guerras púnicas no século II. O que é guerras púnicas? Guerras púnicas é a guerra entre Cartago e Roma. O que é Cartago? Cartago é uma cidade antiga, muito importante, em Marrocos, vamos dizer, no território de Marrocos, ou ou aquele outro país que eu esqueci o nome agora, no norte da África, perto do Egito ali. Então, ele no norte da África. Então, os exércitos romanos tinham que vir por barco e tal. Teve essa guerra púnica que demorou 100 anos. É uma guerra lendária. Então, o que fazer com o número de escravizados aumenta vertiginosamente, né? Porque você tem guerras e as guerras dão escravos e os escravos têm que ir para algum lugar, né? Então, os patrícios passaram a ter milhares de escravizados trabalhando em suas propriedades. Aquela coisa do feudalismo, né? Você tem um exército de escravos. Tem milhares. E os plebeus ricos mantinham muitos trabalhando em suas lojas, escritórios e oficinas. Voltando àquela coisa. Se você é um cara plebeu da cidade, rico... Isso até tinha no Brasil, né? Isso até tinha no Brasil. Se você fosse uma pessoa um pouco mais rica, você teria um escravo, que você trabalharia numa loja para você. É parecido. Muitos escravos eram também treinados para serem gladiadores. Lembra aquela coisa que vocês viram no filme lá?
O cara vai ser gladiador, depois de ser dominado, perder a propriedade dele, ele vai ser gladiador. Entre os séculos 2 e 1 a.C., muitos escravos sofriam maus tratos de seus donos e as revoltas eram constantes. Aí aquela revolta liderada por Espartaco, que tem o filme Spartacus, né? Filme da década de 60, filme famoso. E essa coisa essa revolta de Espartaco, se eu não me engano, é até perto ali da Judéia. É uma coisa que tem a ver com a história próxima dos eventos do Jesus Cristo. Que é essa coisa acho que até tem uma cena que aparece Jesus no filme do Spartacus. Se alguém tiver visto, me lembra. Que tem uma cena que ele cai morrendo de sede e aparece uma figura que é tipo Jesus. Aí, continuando. Havia entre os escravizados aqueles que poderiam se tornar livres e ricos. Né? Aquela coisa da alforria. Né? E essa não era a realidade da maioria dos escravos, pois apenas os que tinham contatos diretos com as elites poderiam ter esses benefícios. Alguns chegaram a se tornar ricos e muito influentes devido a essas relações anteriores. A sociedade romana era composta principalmente de classes subalternas e classes altas que viviam as constantes pressões de uma sociedade desigual. Êxodo rural, revoltas populares, crianças abandonadas, vários tipos de crimes de um lado, enquanto do outro lado havia uma pequena parcela que controlava o exército, as instituições, vivendo de altos luxos e regalias. O maior império do mundo antigo era muito desenvolvido nas suas atividades econômicas, no entanto, era muito próspero nas suas desigualdades, né? Que lembra o mundo contemporâneo, né? Que a gente é muito próspero, mas também é muito desigual. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque senão eu vou continuar aqui. Aqui tem um gráfico em inglês aqui, tá até uma qualidade horrorosa aqui, mas talvez vocês consigam ver. Então aqui, o povo de Roma, né? Plebeus libertos, né? Que são escravos libertos, pessoas livres, né? Patrícios, né? Então patrício, Senado, 300 membros do Senado. Aí magistrados, 2 cônsuls ou 3, né? Como eu falei, pode ser também. 2 pretores, que são como se fossem juízes. 2 censores, que tem a ver com taxação, né? Que tem a ver com mercado e tal. E 2 aédilos, que tem a ver com mercados de trocas, né? Mercado mesmo. E questores, que são os tesoureiros, né? Então aqui estão os cargos políticos, magistrado, né? Então você está vendo aqui patrícios, plebeus e libertos, né? E as tribos, o que são tribos? São as províncias, né? Judéia, Gália, né? Grécia, são tribos, tá? Que eles chamam de tribo, ou províncias, né? Mas aqui está como tribos. Aí tem a Assembleia do Povo, né? Que está aqui os tribunos, né? Que são os... E é basicamente isso. Aqui a gente tem o exército, né? Com o ditador em cima, que tem uma linha direta do cônsul para o ditador, que a gente já sabe quem é o cônsul que vira ditador, que é o Júlio César. E é isso. Esse gráfico aqui já está bom já. Vou falar um pouquinho de cultura grega, né? Então, falando que desculpa, cultura romana, foi mal. Os romanos desenvolveram a sua cultura a partir de artes plásticas, sendo herdeiros das artes gregas. Baseada nas pinturas e esculturas, eles deixaram mosaicos, né? A forma de marcar a sua conquista também, a arte. A arquitetura também era entendida como um aspecto da arte romana. Questão de anfiteatros, apresentações de peças, como um fator educacional, né? Jogos de gladiadores também está citado aqui como uma atividade cultural. O que mais que é interessante aqui a gente falar? Falando da língua, né? O latim é uma língua que, a gente fala até hoje uma consequência histórica do latim, né? Português, italiano, francês, né? Todas essas línguas de espanhol. Mas a origem do português veio da onde? A origem do português, ela é o latim antigo,
né? Que era falado e escrito por nobreza e pessoas religiosas importantes. Todo mundo falava latim, né? Eles tinham que saber latim e português. Português era a linguagem comum e latim era a linguagem nobre, né? E o português, ele sofreu muita influência do árabe também, porque a gente vai falar depois que de 1100 até 1400 foi o período de reconquista, porque Portugal e Espanha estavam conquistados por árabes. Então, quando você teve essa reconquista, a linguagem também foi modificada, tá? Então, por exemplo, alcatrão, né, é uma palavra árabe, porque tudo que tem al na frente, al não sei o que, álcool, tudo que tem al, quase tudo é árabe, palavra árabe, tá? Sempre vejam isso. Se você vê uma palavra com al no começo, tem grande chance dela ser árabe. Então, o português ele é latim, e árabe e também mais dialetos locais, espanhol, certo? Não tem como dizer de onde que veio a língua tão perfeitamente assim. Assim como eu falei para vocês, o latim ele vem do etrusco, que é uma língua que ninguém sabe como é que se lê, e do grego, que todo mundo sabe como é que se lê. O alfabeto mais antigo em uso no planeta Terra é o alfabeto grego. Tá bom? Mas essa ouvinte do português não é o que a gente falamos, não, né? O que é? O original. O original. O português original. Não, a gente tem um português antigo, em relação, né? Esse português original que eu falo, que é na fala. Ele é muito diferente do que a gente fala hoje em dia, com certeza. Com certeza. A língua é uma coisa que muda muito e a língua, ela, né, a gente estava falando essa coisa de historiografia, do que é história, e recentemente as pessoas têm usado a linguagem como uma forma muito importante de fazer história, de pensar o passado e tal. Então, eu estou falando para vocês aqui, né, dos árabes, porque eu acho muito importante para a gente pensar Portugal, pensar nos árabes, porque as palavras em português são palavras árabes, não é à toa, né? Mas vamos continuar aqui. Então, outra coisa importante também que eu estava falando para vocês, por que a gente celebra tanto Roma antiga, né? E por que a gente esquece da Roma oriental, que eu vou falar para vocês depois, que é o Império Bizantino. A gente nega que essa Roma oriental, da Turquia, da Grécia, é romana, porque a gente quer separar a antiguidade do Renascimento e fazer uma Idade Média perfeita, em que a Roma acabou aqui, né? Porque a tradição antiga é da Roma ocidental, né? Esses autores que estão falando aqui, Cícero, Virgílio, né? Plutarco, autores que são lendários, que tem que ficar em Roma ocidental, né? E aí o pessoal do Renascimento, que acessou esses textos romanos, falou, não, Roma acabou em 467. Invasões bárbaras acabaram com Roma. Mas como a gente vai ver, Roma continuou no Oriente. Eu vou falar logo disso, porque eu acho que a aula vai acabar daqui a pouco, e é importante. Tipo assim, o Império Romano, ele teve uma decadência, tá? Depois, primeiro, segundo século depois de Cristo, ele começou a entrar num processo de decadência. Eles começaram a depender cada vez mais de mercenários germânicos, tá? De povos germânicos que começaram a se filtrar culturalmente, né, na sociedade romana e militarmente também. Grande parte dos exércitos romanos, mais para o final da história, né, do Império Romano do Ocidente, eram compostos por povos germânicos. Então você imagina isso, o pessoal fala, as invasões bárbaras acabaram com Roma. As invasões bárbaras. Ora, como foi uma invasão se todos os exércitos eram germânicos em Roma? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os exércitos mercenários romanos eram germânicos. Então não foi bem uma invasão. Os germânicos foram vindo e foram se entrosando com a cultura e foram fazendo parte, foram se tornando pessoas importantes dentro do exército romano, né?
E, enquanto isso, o Império Romano estava se enfraquecendo, estava perdendo território. Tá entendendo? Então, foi um processo de crise econômica, tá? Essas chegadas, essas migrações germânicas, não foram invasões, foram migrações. Migrações, tá? aos pouquinhos. Aos poucos, se infiltrando, entrando no exército, entrando na vida social, no comércio, tá? E nos lugares de poder também. Então, você tem essas infiltrações e migrações bárbaras, né? Bárbaras com muitas aspas, tá? Porque tem essa coisa também do os bárbaros. O que quer dizer bárbaro? Quem não é romano, tá? Então, você dizer invasão bárbara quer dizer nada, porque, por exemplo, você teve uma invasão dos hunos. Vocês já ouviram falar do Átila, o Huno? Uhum. Ele era um rei, sei lá como é que se diz. Ele era um lorde da coisa das estepes, né? Dos desertos, depois da Turquia. Mais oriente do que a Turquia. Então, ele, de fato, veio, invadiu e conquistou Roma e saiu fora. Ele foi uma invasão mesmo. Só que os germânicos, eles estavam entranhados já na cultura romana, né? Desde a época em que César conquistou a Gália, você já tinha uma rivalidade entre o Império Romano e os germânicos. E essa rivalidade também evoluiu para eles se misturarem, tá bom? Então, sempre pensar em queda do Império Romano, primeiro que queda do Império Romano do Ocidente, tá? Roma caiu. Então, assim, é uma junção de o fato de ter essas migrações germânicas, o fato de ter uma menor produtividade, né, uma crise econômica e uma falta de escravos também. Não estavam conseguindo ter escravos suficientes para... Várias consequências, né? Várias coisas. Foi uma coisa muito complexa, por isso que é difícil falar a queda do Império Romano foi por causa de uma coisa. Não foi. Foi por causa de várias coisas. Foi um conjunto de coisas, né? E para complicar essa história mais, isso que eu estou falando para vocês é 467, que foi quando um rei bárbaro conquistou Roma. Aí as pessoas falam, acabou Roma ocidental, acabou. Mas antes disso, desde 300 e pouco depois de Cristo, você teve o primeiro imperador romano cristão. Porque a religião cristã, ela cresceu muito rápido. Muito rápido. Ela se tornou de uma religião totalmente marginal e recriminada para ser a religião do Império Oficial Romana. Como que isso aconteceu? Né? Você lembra do nome desse primeiro rei? Eu estou lembrada. Constantino. Constantino, foi porque ele que fez a revolução. Tudo, isso, né? Isso. Ele era o cara que, assim, vamos dizer, está surgindo uma religião nova no Império, tá? Revolucionário, a partir daí. Exatamente, os primeiros anos depois de Cristo, tá? Isso. Aí você tem lá o Augusto, né? Um grande imperador Augusto. E ele foi um cara mais sensato, reinou mais longe do que o César. Ele foi um imperador, digamos assim, melhor, sendo que o César foi um cara mais importante historicamente. Então, o Augusto, ele estava lidando com o cristianismo no começo e tal. Passam-se algumas gerações, o cristianismo cresceu pra caramba. 200 depois de Cristo, cresceu mais ainda. 300 depois de Cristo, estava um problema para Roma. Estava um problema, porque eles começaram a banir a religião cristã, porque era uma religião de revolta, né? Eles começaram a banir. E aí chegou um ponto que o imperador se converteu ao cristianismo. Constantino, o imperador Constantino. Virou São Constantino, né? Virou um santo. O cara virou um santo. E ele era um imperador que decidiu, além de se transformar em cristão, ele decidiu mudar a capital de Roma para uma ruína de uma cidade grega chamada Bizâncio. Uma ruína de uma cidade grega, tá? Lá na Grécia, do outro lado do Mediterrâneo. O cara decidiu mudar tudo para lá. Que já era domínio dos romanos, mas ele fez o negócio se tornar
a capital. É tipo Brasília, né? Vamos meter o centro do nosso império no meio do mato, né? No meio do país. Então ele levou toda essa infraestrutura política para o Oriente, para a beira do Império Romano. E deu muito certo. Deu muito certo. Os próximos 100 e tantos anos, né? Você teve o Império do Ocidente Romano e o Império do Oriente Romano. E o Império do Oriente Romano ficou muito mais rico, ficou muito mais forte. Enquanto o Império Ocidental estava decadente, estava lidando com essas questões de migrações, de questões de falta de escravos, questão de falta de comida, só se ferrando. O Império Oriental estava prosperando, estava criando uma cultura diferenciada, que tinha muito do grego, muito mais do que os romanos. Se a gente achava que o romano era um pouco do grego, imagina o bizantino, né? O que é o bizantino? É o Império Oriental Romano. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de Império Bizantino, vocês estão ouvindo falar da continuidade no Oriente do Império Romano. Tá bom? Vocês entenderam isso? Então, assim, o Império Romano, no Ocidente, Roma, Itália, tem 1000 anos. O Império Romano, em toda a sua magnitude, Oriente e Ocidente, tem 2000 anos. Porque ele vai acabar em 1498, o Império Bizantino. Estão entendendo? Então, o Império Romano, na verdade, ele tem quase 2000 anos. Né? É muito poderoso. E é interessante, depois a gente vai falar mais sobre isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre Império Bizantino, que são esses... fala. Você falou que deu essa folha pra gente, mas eu não tenho ela não. Você vai mandar? Eu vou botar aqui no grupo do WhatsApp agora para vocês. Ele acabou não dando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Preparei uma leitura e uns exercícios para vocês fazerem. Eu vou no grupo do WhatsApp e se vocês puderem, façam e retornem para gente, para mim e para o Caio. Tá Com bom? certeza. Aí vocês vão buscar em PDF, é isso? Não, vou mandar em documento Word. O meu vou mandar em documento Word lá no grupo do WhatsApp mesmo. Vou mandar agora mesmo, no final da aula. Estou mandando lá. E aí tem exercícios. Eu tô pedindo também um texto, para vocês terem um texto sobre as reflexões que a gente teve aqui na aula e sobre cultura, sociedade. E também vocês podem pesquisar na internet. Mas aí vocês retornem para a gente antes de quinta-feira, por favor. Ok. Tá bom? Tá bom. Então tá acabando o nosso tempo, né? Acho que já acabou até. Já acabou, na verdade. Já. Tem mais alguém vindo aí? Algum outro professor? Acho que não. Vamos terminar então, né? Não avisou lá no grupo não, que teria... Agora seria física, mas ele não avisou se ia dar aula hoje. Ele tá sumido então, né? Que coisa. Vamos ver se ele aparece aí então. Tá bom. Tá bom, gente? Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre Império Árabe, tá? Império Árabe, falar de como eles vieram também aqui para a Europa, como que eles conquistaram Portugal. Tá gravado, né? Cara, eu tenho que desligar aqui, eu não sei como é que faz, mas eu vou enviar para vocês depois. Eu tô aprendendo igual vocês, tá? Tá bom. Então, obrigado aí, gente. Certo. Obrigadão também. Obrigada, boa noite. Professor. Vou fazer um resumão depois. Eu sei. Maravilha. Obrigadão, gente. Obrigada. Me